Temos visto que uma grande parte dos políticos se entregaram a um esquema de corrupção, de vantagens fáceis, nepotismo, enriquecimento ilícito, drenando assim as riquezas da nação, assaltando os cofres públicos e deixando um rombo criminoso nas verbas que são destinadas à necessidade do nosso povo. As campanhas milionárias já acenam e pavimentam o caminho da corrupção. Como resultado da corrupção, má administração e da ganância insaciável pelo poder, é que somos a 8ª economia do mundo, mas temos muita gente pobre. São mais de 50 milhões que vivem na pobreza extrema. Diante desse quadro, muitos evangélicos também ficam desencantados com a política e cometem vários erros, como por exemplo, política é pecado, política é coisa do diabo, o cristão não deve participar de política, toda pessoa que se envolve com política é corrupta, todo crente que se envolve com política acaba se corrompendo. Não adianta fazer coisa alguma, devemos apenas pregar o evangelho e aguardar o retorno do Senhor. É diante desse cenário e muitas incertezas que surge novamente a pergunta que tem sido temas de inúmeros debates ao decorrer dos anos. O cristão pode ser um político? Sim, um cristão pode ser político, se esse for o seu chamado. Tal como qualquer outra profissão, a política tem muita corrupção. O cristão que entra nesse meio precisa ser um exemplo de integridade, pedindo sempre forças a Deus para fazer o que é correto. Como crente, você também pode fazer campanha de maneira honesta, sem mentir, nem fazer luta suja contra os outros candidatos. Não podemos esperar que ímpios sigam a vontade de Deus. Por isso é muito importante formar crentes fortes e prontos para fazer a diferença na política. Temos vários casos na Bíblia de homens de Deus envolvidos na política, até mesmo em países ímpios como o Egito e a Babilônia. Homens de Deus exerceram um papel político em momentos críticos da história e foram divisores de água. Vale a pena citar alguns como José, Moisés, Josué, Gideão, Davi, Salomão, Josafá, Ezequias, Josias, Daniel, Neemias. Esses homens exerceram o poder público com honra e sabedoria. Aristóteles, um filósofo grego, afirma que o homem é um ser político. O homem pode ser apartidário, mas nunca apolítico. Tentar ser apolítico é cair no escapismo. Politicamente podemos classificar as pessoas em alienadas, conscientizadas e engajadas. Esses homens tinham um dom para governar e foram usados de maneira poderosa por Deus. Repito, foram usados de maneira poderosa por Deus. Também na história temos casos de bons políticos cristãos. 2 exemplos. Um dos tais foram Abraham Lincoln, dos Estados Unidos, e William Wilberforce, na Inglaterra, que aboliram a escravatura em seus países e fizeram a diferença. Se você tem um dom para a economia e seu país está em crise, por que não servir como ministro da economia? O mesmo se aplica a qualquer outro cargo político. Deus recompensa os íntegros, que fazem um bom trabalho. Leia lá na Bíblia, Salmos 37, 37.